Vamos lá, tô começando aí hoje mais um dia do Reflexões depois do almoço, né? Eu tava pensando no que eu poderia usar hoje, né, pra trazer de assunto, pra gente refletir aqui. E como eu sempre trago reflexões que estão dentro da minha realidade, né, que são baseadas na minha vida, afinal, eu só posso falar tecnicamente, bem tecnicamente, de experiências que eu tive algum contato, de alguma forma. Eu queria falar sobre mudar de cidade, né? Eu acho que é um tema bem interessante para se discutir e toda essa parada de ter que se adaptar a uma vida nova. E vou contar aqui a minha perspectiva, né? Eu já morei em algumas cidades diferentes. Eu morei em Fortaleza por 6 meses. Não foi uma boa experiência, né? Pra mim, passei por problemas lá que não me foram benéficos, então não curti minha experiência lá. Porém, morei em outra cidade onde eu fiz minha graduação. E aí eu morei, que era Canidé, morei lá por 3 anos e foi uma experiência muito boa, sabe? Tive uma experiência muito boa, fiz bons amigos, consegui expandir bastante o meu conhecimento, tanto na área que eu trabalho hoje, quanto conhecimentos pessoais, coisas que eu almejava pra mim. Foi um período muito difícil, mas é muito interessante essa dinâmica de mudar de cidade, sabe? Toda a vida que eu... E agora atualmente eu moro no Rio de Janeiro, né? Já faz 3 anos, pouco mais de 3 anos que eu moro no Rio de Janeiro. E eu tenho perspectivas hoje, né? Sobre mudar de cidade. O que é muito interessante, porque eu já mudei de cidades dentro do meu estado e mudei de cidade para outro estado, né? E, cara, de uma cidade para outra você já tem alguns impactos culturais que são muito interessantes. Mas eu acho que o mais interessante quando eu mudei para uma cidade no meu estado, principalmente porque era o interior, é quando você começa a reconhecer aquelas pessoas, saber que ela tá indo trabalhar, saber que ela tá voltando do trabalho, conhecer algum comerciante que você sempre vai. Isso ocorre aqui também no Rio, óbvio, porque as relações humanas elas permanecem as mesmas, né? Mas eu acho que no interior essa dinâmica é um pouco diferente de na cidade grande. Mas é muito interessante essa perspectiva de começar a vida do zero, né? Aprender a se locomover dentro da cidade, conhecer ruas novas, comércios novos, saber onde eu posso pagar menos, economizar, né? Que é muito importante, principalmente pra gente que é pobre, né? Que vive do próprio trabalho. É muito interessante saber onde você está se enfiando. Tanto também como questão de entretenimento, né? Esporte, lazer, tudo isso você vai procurar na cidade nova. E começar do zero isso sempre é muito interessante. É ruim, porque no começo você se sente só, óbvio. Não que eu não me sinta só, eu acho que a solidão é um problema que a gente tem hoje, é contemporâneo, né? Acho que é um problema, inclusive, que muito causado pelas redes sociais, né? Que distorceram aí a nossa socialização. Nossa socialização foi muito distorcida, apesar de que as redes sociais, na minha opinião, ainda servem para socializar, né? Eu acredito que era o intuito inicial. Hoje, como a ideia é lucro, eu acho que a ideia é outra, fazer que você fique lá o máximo de tempo possível, né? Mas essas relações de tipo começar do zero, elas são muito, muito interessantes. Muito interessantes, porque isso muda muito a sua percepção de mundo, sabe? Muita coisa que eu não percebia antes, ou que eu tinha um certo preconceito, que eu não entendia, agora pra mim se torna muito mais claro, sabe? Principalmente aqui no Rio, que eu moro numa favela, então eu comecei a pesquisar sobre a história das favelas, porque a gente é fruto, né, do passado. Afinal, para chegar no presente, o passado teve que acontecer. Então, pesquisando sobre a história das favelas no Rio, me deparei, tipo, sou nordestino, moro no Rio, me deparei que normalmente as populações de favela no Rio são de pessoas negras, pessoas nordestinas, e eu fui atrás de saber isso. E na história das favelas do Rio, principalmente na história do Morro da Providência, né, como foi iniciado, né, que existiam esses locais lá no centro onde pessoas moravam. Eu posso estar falando bobagem, mas é mais ou menos assim, tá? Tem notícias que falam sobre isso. Tem o vídeo do Dead Jack, inclusive,
muito bom sobre isso, mas tem notícias também, se você pesquisar, existe, tá? Que foram derrubados, mano, esses abrigos que essas pessoas viviam, que normalmente eram nordestinos e ex-escravos, né? Que eram pessoas negras. Existiam escravos de outras cores, eu acredito, mas de forma majoritária eram pessoas negras, tá, gente? E isso não é discutível, eu acredito. E, mano, essas pessoas foram literalmente jogadas ao léu e, por consequência, elas acabaram se instalando em locais de difícil acesso, que ninguém queria. Alguns desses terrenos foram doados por pessoas que tinham esse terreno, mas porque esses terrenos não se serviam, entende? E hoje, com essas mudanças climáticas, essas pessoas morarem nessas encostas torna algo muito perigoso e insalubre. Por mais que você tenha uma casa bonitinha, bem estruturada, a estrutura no geral do local que você mora não é boa. E eu não tinha essa perspectiva até eu me ver nessa situação, né? O que é bem interessante. Mas eu acho que é isso, sabe, mano? Sobre mudar de cidade, não só essas perspectivas vão abrindo, como a forma como você se sente com relação à sua cidade natal também muda muito, sabe? Eu vou perdendo o contato com as pessoas que eram próximas a mim, e cada vez mais isso acontece. Por mais que eu consiga manter um contato via redes sociais, né, com a minha mãe, com o meu pai, apesar de que com a minha mãe eu mantenho um contato maior, mas essa dinâmica de manter um contato, ela começa a ser muito mais só um oi, tudo bem, como tá, como vão as coisas. Porque como eu não participo da dinâmica do local, fica difícil pra mim entender motivações de uma história que me foi contada. E às vezes pra mim nem soa engraçado se for uma piada ou algo do tipo. E não é por maldade, eu simplesmente não tô inserido nesse contexto, né? E cada vez mais eu vou me distanciando dele, sabe? Por mais que eu tenha a perspectiva de como é morar naquele local, e por mais que quando eu vou lá, eu sei que sou de lá, que vim de lá, entendo como muitas das dinâmicas ocorrem lá, eu não consigo me encaixar, entende? E quando eu vou de férias eu fico mais tempo, mas quando eu tô me encaixando nesse local novamente, vem o sentimento de que eu não pertenço àquele lugar, apesar de que eu também não pertenço aonde eu moro atualmente. Então você fica numa sensação de que eu não sou de lugar nenhum e de que eu não tenho lugar, tá ligado? De que, pô, mano, se o meu lugar não é o meu lugar e o lugar que eu tô também não é o meu lugar, eu sou da onde? E isso é muito louco, mano, parar pra pensar assim, e às vezes angustiante, sabe? Eu evito pensar nisso, porque sempre que eu penso de como eu poderia estar com a minha família, ou o que eu poderia estar fazendo, eu penso que eu tive que abrir mão de outras coisas, sabe? Pra poder ter coisas que eu tenho hoje. E não digo no sentido só material, sabe? De experiências que eu vivo aqui, que eu nunca conseguiria viver na minha cidade. Então é muito louco parar pra pensar isso. Eu acho que realmente não existe uma questão de liberdade absoluta, né? De pertencimento absoluto a nenhum lugar. A gente é muito condicionado às nossas experiências. Acho que essa é a minha reflexão de hoje sobre morar longe, que principalmente essa questão de não se sentir pertencente a lugar nenhum, o que é muito triste, mas por sua vez é muito curioso, né? Se você mora em outra cidade, né, tá perdendo contatos ou nunca perdeu, me conta a sua experiência aí. Gostaria muito de saber qual é a sua reflexão sobre morar longe, sobre mudar de cidade, sobre começar a vida do zero, né? Eu acho muito interessante. É isso. Fiquem bem, beijo no coração, comente alguma coisa e até mais.